Olá, meus queridos, aqui é o professor Jorge Júnior. É com imensa satisfação que a gente começa o nosso projeto do Sistema Farias Brito em parceria com a editora Moderna, né? A aula 1 de Matemática 1 do primeiro ano, ela fala justamente da linguagem dos conjuntos, não é isso? Para que a gente tenha um pouco de noção dessa linguagem dos conjuntos, nós primeiro vamos abordar algumas noções primitivas, né? Que são noções que não precisam ser demonstradas. A primeira é a noção de conjunto, que significa agrupamento, coleção, classe ou sistema. E todo conjunto ele é formado por elemento. Ou seja, eu posso dizer que o elemento é um objeto que entra na formação do conjunto. E a relação entre elemento e conjunto, ela vai se dar da seguinte maneira. Se um elemento faz parte do conjunto, eu digo que esse elemento pertence ao conjunto. E aí eu indico que o elemento pertence, esse é o símbolo, que indica que o elemento pertence ao conjunto. Já se o elemento não faz parte do conjunto, eu vou dizer que esse elemento não pertence ao conjunto. E a gente vai indicar que o X não pertence ao conjunto A. Então, toda vida que nós formos relacionar um elemento e um conjunto, nós iremos utilizar que esse elemento pertence ou que esse elemento não pertence ao conjunto. Ok? Então, aí um exemplo. Se eu tenho um conjunto A formado por 1, 2, 3, 4, 5, ok? Se eu tiver o elemento 1, eu posso dizer que o 1, ele pertence ao conjunto A. Porque quando eu olho para o conjunto A, eu enxergo o elemento 1. Já quando eu vou falar do número 7, eu digo que o 7 não pertence ao A. Porque no meu conjunto A só tem os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Ok? Detalhe, os conjuntos sempre eles serão indicados por letra maiúscula. Já os elementos eles são indicados por letra minúscula. Então, quando eu vou me referir a um conjunto A, esse A deve ser indicado por uma letra maiúscula, para que a gente possa diferenciar um conjunto de um elemento, ok? Representação de um conjunto, certo? Nós podemos representar um conjunto de algumas maneiras. A primeira é a forma tabular. Na forma tabular, nós indicamos um conjunto entre chaves, ok? E aí a gente vai descrevendo cada elemento dos conjuntos. Aqui o elemento 1, 2, 3, 4, o elemento aqui é verde e azul, né? Eu também posso representar um conjunto através do diagrama de Venn, que é um diagrama onde eu vou enumerando os elementos. E uma outra situação que nós também podemos lembrar é que eu tanto posso ter um conjunto finito, como eu posso ter um conjunto infinito. Para indicar que um conjunto é infinito, geralmente a gente coloca esses 3 pontinhos para indicar que essa sequência continua infinitamente. E uma outra maneira ainda que nós temos de representar um conjunto é através da representação da propriedade. Ou seja, eu posso indicar um conjunto A dizendo que esse conjunto A é formado pelos elementos X, tal que X é uma cor da bandeira do Brasil. Quando eu indico isso, eu estou indicando a propriedade de o conjunto ser formado pelas cores da bandeira do Brasil. E aí a gente já sabe que as cores da bandeira do Brasil são verde, amarelo, azul e branco. Ou eu posso dizer que esse conjunto B, né, é o conjunto dos elementos X, tal que X é um número par. Esse conjunto B seria formado pelos números 0, 2, 4, 6 e assim sucessivamente. O conjunto A seria um conjunto finito e o conjunto B seria um conjunto infinito. Então eu posso representar um conjunto da forma tabular, eu posso representar o conjunto através do diagrama de Venn e eu também posso representar esse conjunto de acordo com uma propriedade. Ok? Em seguida, nós vamos falar para vocês de alguns tipos de conjuntos. Eu posso ter um conjunto unitário. O conjunto unitário é aquele que possui um único elemento. Então, se eu estou ali representando um conjunto A, dizendo que x está ok, x é a solução da equação 2x menos 1 igual a 5, ora, se nós formos resolver essa equação, a gente vai encontrar que essa solução é 3. Por quê? Nós vamos ter 2x igual a 5 mais 1, se o 1 está negativo, vai para o outro lado positivo, nós vamos ter que 2x é igual a 6 e x é 3. Então, esse conjunto A, representado por essa citação, é a mesma coisa do conjunto, né, cujo valor é 3. E esse conjunto é um conjunto unitário, ele só tem um único elemento. Um outro tipo de conjunto que nós temos é o conjunto vazio. O conjunto vazio é aquele conjunto que não possui elemento, ok? E aí, ó, se eu digo que um conjunto A
é um conjunto formado pelos elementos x, tal que x é divisor par de 5, aí nós lembramos, né, do assunto de divisibilidade, né? Eu posso dizer que os divisores de 5 serão mais ou menos 1 e mais ou menos 5, ou seja, o 5 ele não possui divisor par. Então esse conjunto A ele vai ser um conjunto vazio. Nós podemos representar o conjunto vazio, né, através dessas chaves sem nenhum elemento dentro ou através desse símbolo, ok? Esse símbolo aqui me indica que um conjunto é vazio, certo? Vale uma observação. Nós não poderemos representar um conjunto vazio com as chaves e o elemento vazio dentro deles. Por quê? Porque isso aqui não representa um conjunto vazio. Isso representa um conjunto unitário, o qual o elemento desse conjunto é o elemento vazio. Então, para representar vazio, ou eu utilizo as chaves sem nada dentro, ou eu utilizo somente o símbolo do vazio. E há um terceiro tipo de conjunto, que é o conjunto universo. O conjunto universo, ele é dado quando eu quero representar todos os elementos em um dado estudo. Então, quando eu vou estudar alguma coisa que tem uma classe maior de elementos, quando eu quero considerar todos esses elementos, eu chamo de conjunto universo, ok? Em seguida, moçada, a gente vai trabalhar a noção de subconjuntos, ok? Quando é que eu digo que um conjunto B é subconjunto de um A? Eu posso dizer que um conjunto B é subconjunto de A quando todos os elementos de B também são elementos de A, certo? E se todos os elementos de B são elementos de A, eu posso dizer que o conjunto B está contido no conjunto A. Ou seja, o conjunto B está dentro do conjunto A. E eu indico com esse símbolo que o B está contido em A. Se o B está contido no A, o B é subconjunto do A. Agora, se pelo menos um elemento do B não for elemento do A, então B não estará contido em A. E o símbolo utilizado para o não estar contido é esse símbolo aqui que nós estamos destacando. E, logicamente, se o B não está contido em A, ele não pode ser subconjunto de A, ok? Então, o que é que eu posso dizer? Se eu tiver esse conjunto determinado aqui por 1, 2, observa que ele está contido nesse conjunto 1, 2, 3, 4, 5, porque tanto o elemento 1 quanto o elemento 2 faz parte do outro conjunto, que é o conjunto 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tenho que um conjunto B tal que x é primo, lembrando, quando é que um número é primo? Quando ele possui dois divisores positivos, um e ele mesmo. Ele está contido em x tal que o número é real, porque dentro do conjunto dos números reais estarão todos os números primos. Agora, se eu digo que x tal que x é vogal e o outro conjunto é x tal que x é a letra da palavra amor, né? Eu posso dizer o quê? Que o conjunto vogal não está contido na palavra amor. Porque quem seria o conjunto das vogais? O conjunto das vogais seriam A, E, I, O, U. E essas vogais não estão no conjunto das palavras amor. No conjunto da palavra amor, nós só teríamos a vogal A e a vogal O. Portanto, eu digo que esse conjunto não está contido no outro, ok? E aí, nós vamos ter a seguinte noção. Vale a pena destacar. O vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto. E o próprio conjunto é subconjunto de si mesmo. Então, toda vida que eu for falar de subconjunto, eu tenho que entender que o vazio e o próprio conjunto são subconjuntos de si mesmo, ok? Então, olha aí, ó, se eu quero completar com os símbolos pertence, não pertence, está contido e não está contido as sentenças, de forma a torná-las verdadeiras, a primeira coisa, eu tenho que identificar, eu estou trabalhando com relação elemento conjunto ou conjunto conjunto. Elemento conjunto, pertence e não pertence. Conjunto conjunto, está contido ou não está contido. Como eu estou trabalhando com elemento conjunto e o 5 faz parte do conjunto, eu digo que o 5 pertence a esse conjunto. Nesse caso, como é conjunto-conjunto, o 7 e o 9, eles fazem parte desse conjunto. Então, no item B, eu vou utilizar o está contido. Quando eu estou trabalhando aqui com o vazio e o 8,
eu posso tanto dizer que o vazio não pertence a esse conjunto, porque se eu considerar o vazio um elemento, ele não pertence, mas se eu considerar o vazio como um conjunto, eu posso dizer que ele está contido. Então, para essa sentença, os dois verificadores estariam corretos. No item D, o correto seria não estar contido, porque eu teria que ter o 5 e o 7 nesse outro conjunto, e eu tenho apenas o 5. E no item E, que é uma relação entre elemento e conjunto, eu vou dizer que o 7 não pertence a esse conjunto, porque o elemento que pertence é o 7 entre chaves e não 7 só. Então o item correto do item E é não pertence. E para que a gente conclua, a gente vai falar o conjunto das partes. O conjunto das partes é o conjunto formado por todos os subconjuntos de um conjunto. Então, quando eu quero fazer o conjunto das partes desse conjunto A, eu tenho que mostrar todos os subconjuntos que são conjuntos desse A. Então, o que é que eu vou ter aí? Nós já sabemos que o vazio é subconjunto de qualquer conjunto. O A sozinho, o B sozinho e o A com o B. Ó. Nós estamos formando todos os conjuntos possíveis com A e B, certo? Já o B, ó, nós temos o conjunto 1, 2, 3. Eu vou ter o vazio, o 1 só, o 2 só, o 3 só, o 1 com 2, o 1 com 3, o 2 com 3 e o próprio conjunto. Observe o seguinte, que se um conjunto A possui N elementos, o total de subconjuntos será 2 elevado a N. O conjunto A tem 2 elementos, então 2 elevado a 2 vai dar 4, exatamente 4 subconjuntos. O conjunto B, ele tem 3 elementos, 2 elevado a 3, 8. Ele tem exatamente 8 subconjuntos. Ó. Então, se eu tenho um conjunto A, E, I, O, U, as partes de A será 2 elevado a 5, 32. Ou seja, o conjunto das partes terão 32 elementos. Já se eu tenho um conjunto B com um único elemento 1, certo? O conjunto das partes de B será 2 elevado a 1. Ele terá 2 elementos. Lembra? Terá o vazio e o próprio 1. Tá certo? Então, se eu tenho dois conjuntos A e B, possuem todos os seus elementos distintos, ou seja, os elementos são diferentes, e eu sei que as partes de A é 64 e as partes de B é 16, quantos elementos teriam o conjunto P de C, considerando que C é formado por todos os elementos de A e B? Ora, o que é que acontece? P de A tem 64 elementos. Então, como as partes de A é 2 elevado a N, fica 2 elevado a N igual a 64. Então, eu vou ter que 2 elevado a N é igual a 2 elevado a 6, logo N é 6. Ou seja, o conjunto A tem 6 elementos. Já para o B, o P de B tem 16 elementos. Como é que eu calculo o conjunto das partes? 2 elevado a N. Então, eu vou ter que 2 elevado a N é igual a 16. Eu vou ter que 2 elevado a N igual a 4, N igual a 4. Como C é formado pelos elementos de A e B, eu vou ter que o A tem 6 elementos, o B tem 4. Então, logo o C terá 10 elementos. E aí, como eu quero calcular quantos elementos tem o conjunto P de C, o P de C terá 2 elevado a 10 elementos, que é 1024. Né? Para a gente não esquecer, uma outra coisa importante entre conjuntos é a igualdade entre conjuntos. Dois conjuntos A e B serão iguais se todos os elementos de A também forem elementos de B e vice-versa, tá certo? Então, ó, se eu tenho um conjunto 1, 2, 3, ele vai ser igual a esse conjunto 3, 2, 1, porque os elementos eles são iguais. Eles podem até estar em ordem diferente, mas são os mesmos elementos. Ó. Se eu digo que X está o quê? X é a cor da bandeira da França, vermelha, azul e branca, esses conjuntos são iguais, porque as cores da bandeira da França é vermelho, azul e branco. Então, para a gente finalizar com o último exercício, nós temos que esses dois conjuntos são iguais e ele quer que eu determine a relação entre x e y. Observa que nesse conjunto eu já tenho o elemento 2 e aqui também eu tenho o elemento 2. Ó. Aqui eu tenho o elemento 3, aqui também eu tenho o elemento 3. Ó. Aqui eu tenho o elemento 1 e eu tenho o elemento 1. Qual é o elemento que eu ainda não tenho aqui? Ó? É o menos 1 e o 2x mais y, o 2 e o x menos y. 2x mais y não é igual a x menos y, assim também como menos 1 não é igual a 2. Ora, o que é que eu posso dizer então? Eu vou poder dizer então que o 2x mais y obrigatoriamente terá que ser igual a 4. E o x, né, menos y vai ser igual a menos 1.
resolvendo esse sistema, pelo método da adição, nós teremos, o y com y irá ser cancelado, nós teremos que 3x é igual a 3, x é 1. Substituindo na primeira equação, nós teremos aí que x menos y é igual a menos 1, 1 menos y é menos 1, menos y é igual a menos 2, y é 2. Ou seja, o y é 2 e o x é 1. Eu posso dizer então que o x é menor do que y. O item correto é o item B. Então aí, moçada, o que a gente precisa para ter essa noção inicial do que a gente precisa para resolver as questões que envolvem conjunto. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se encontra nas próximas aulas.